mahali mahali kamarani wayawo murwele ke wenno mama marani waya mama marani waya marani. Bem-vindos a todos e a todas para essa nova edição do programa Um Amigo, Uma Conversa. Aliás, seria melhor dizer Uma Amiga, Uma Conversa. E hoje nós temos uma amiga muito especial, que é a professora Laura Antônio Nhaueleque, e com ela vamos falar de um assunto que não é muito conhecido. O assunto tem a ver com uma personagem, uma mulher, que se chama Celina Simango, que foi esposa de Urias Simango, antigo vice-presidente da Frelimo, durante a presidência de Eduardo Mondlane, e que é uma daquelas mulheres ainda esquecidas pela historiografia oficial. Eu vou fazer uma pequena introdução. Este estudo que a professora Laura está a levar a cabo não é isolado, mas digamos que faz parte de uma revisão historiográfica geral que abrange não apenas Moçambique, mas todos os outros países africanos de língua portuguesa, que encontrou uma primeira produção coletiva no número 34 de 2021 da revista Tempo e Argumento, uma das melhores revistas de história do Brasil, da UDESCO, Universidade Estadual de Santa Catarina, em que a professora Laura escreveu um artigo que se intitula Igreja Missionária, Igreja Colonial, o ponto de vista dos combonianos da Nigrizia ao longo da transição em Moçambique entre 1970 a 1975. Pode encontrar a referência desse estudo na descrição deste vídeo. E dando continuidade com este projeto, a professora Laura está a estudar neste momento outra parte esquecida da história dos movimentos de libertação e na vertente das mulheres. Portanto, personagens como Joana Simeão, que já é um pouco mais conhecida, mas sobretudo Celina Simango, que é muito menos conhecida, são os novos objetos de estudo da Laura Antônio Nhaueleque. Bom, portanto, eu agradeço a Laura e vou começar com uma primeira questão, ou seja, por apresentar, assim, de uma forma geral, a importância da figura de Celina Simango, eu diria fora da influência do marido, ou seja, do Urias Simango, porque por vezes essas mulheres tiveram características de um protagonismo próprio, mas infelizmente ficaram um pouco na sombra, quer por razões, digamos, político-historiográficas, mas também por serem esposas de homens muito importantes, como nesse caso Urias Simango. Laura, bem-vinda e, por favor, pode tomar a palavra com uma breve introdução sobre a figura de Celina Simango. Muito obrigada, professor Luca Bussotti. Como ele disse, eu acho que já me conhece, não é? Aqui no canal TV Tisca. E hoje, de fato, vamos trazer aqui um tema sobre essas mulheres esquecidas no contexto moçambicano. Não só o contexto moçambicano, mas também toda a África. Existem mulheres que, ao longo das suas vidas, tiveram obras muito importantes para as próprias nações, no entanto, que foram esquecidas ao longo da história dos seus países. Para percebermos o papel da Celina Simango, temos que enquadrá-la dentro do movimento de libertação de Moçambique, ou seja, a Frelimo. A Frelimo é fundada em 1962 como uma união de três movimentos, o DENAMO, MANO e o NAMI.
Portanto, quando é fundada a Frelimo em 62, meses depois, portanto, a Frelimo é fundada em junho, em 25 de junho de 1962. No final no mesmo ano, meses depois, é fundado um movimento de mulheres chamado LIFEMO, que seria a Liga Feminina de Moçambique. Então, LIFEMO, porque toda a gente conhece hoje em dia OMM, destacamento feminino, etc. O que era a LIFEMO? E qual foi o papel da Celina dentro da LIFEMO? Sim, então, como eu estava a dizer, para nós percebermos essa figura da Celina, temos que olhar este movimento feminino que foi LIFEMO. Portanto, LIFEMO era um movimento que trabalhou muito na questão de promoção da própria mulher. E não só, também tinha algumas ações sociais com os moçambicanos que estavam em Tanzânia, que, portanto, eram essas mulheres. Portanto, a Celina não estava sozinha. Com a Celina estava a Priscila Gumani, portanto, a esposa do secretário da Frelimo, que seria Paulo Gumani. Portanto, a Celina era a presidente deste movimento. E com este movimento, a Celina ela viajou muito em representação da Frelimo e não só, a carregar com ela nessas viagens a causa moçambicana, que era a questão da libertação. Portanto, vamos falar um bocadinho dessas viagens e deste papel, por assim dizer, de embaixadora do lado feminino da Frelimo, que eu acredito que até hoje, mesmo em Moçambique, não é muito conhecido. Qual foi o papel da Celina desse ponto de vista? Sim, a primeira coisa que eu quero explicar é quando se ouve falar do movimento feminino em Moçambique, a primeira coisa que se pensa é o destacamento feminino. Mas esse é um pensamento talvez não muito bem informado, porque na verdade o primeiro movimento como eu disse, foi a LIFEMO. E LIFEMO nasce colado, digamos assim, com a Frelimo. Portanto, desde o início, o trabalho da mulher sempre esteve dentro da Frelimo. Portanto, este é um parênteses que eu queria aqui deixar ficar. Bom, é assim, por exemplo, a Frelimo, os primeiros, digamos, aliados da Frelimo fora da Tanzânia foram países como Argélia, Egito, etc. Mas a Celina fez viagens um pouco fora, né, desses países. Por exemplo, foi para a China. Sim, o primeiro encontro, digamos assim, encontro internacional muito importante que vai falar dessa questão, desse papel, que vai, portanto, mostrar esse papel da Celina, foi o congresso que aconteceu em Dar es Salaam, na Tanzânia, em 1963. Estavam muitas mulheres presentes nesse congresso que traziam consigo o mesmo, digamos assim, o mesmo ponto central, que era a questão da luta de libertação. Mas também tinha outro elemento que eu acho muito importante, que as mulheres conseguiram discutir neste primeiro encontro internacional que a Celina participa como presidente da LIFEMO, mas também em representação da Frelimo, que foi as mulheres ficaram preocupadas, mas depois das independências, qual será das independências dos nossos países? Qual será o nosso papel? Qual será a nossa função dentro das novas nações, dentro dos novos estados que irão se constituir? Portanto, as mulheres já pensavam isso. E a Celina teve um discurso muito importante mostrando como Moçambique precisava de mulheres que participassem cada vez mais nesta luta de libertação. Portanto, ela foi uma voz que se ouviu e nós podemos conferir essa sua participação ativa neste congresso, tanto olhando documentos dentro da Frelimo, como, por exemplo, a revista, o periódico que era publicado em inglês, mas também em português. Em português era a Voz da Revolução e em inglês era Mozambican Revolution. Portanto, se nós formos a olhar esses documentos, trazem esses periódicos, que hoje já constituem documentos de fato, nós iremos olhar esse papel muito importante da Celina dentro da Frelimo.
Portanto, digamos que nesta primeira fase a Celina representava a Lifem, portanto tinha a confiança total da Frelimo. Portanto, representava de fato as mulheres Sim. da Frelimo. Sim, porque nós estamos a falar ainda do primeiro momento da Frelimo, Exato. quando a Frelimo é fundada, não é? Uhum. Não haviam os choques que depois irão provocar o desligamento, depois Sim, o segundo congresso, depois sim. a morte de Eduardo Mondlane, Depois, etc. depois da morte de Eduardo Mondlane em 69, portanto no início, no final daquele ano, portanto no final de 69, já os problemas dentro da Frelimo começam a surgir com muita força. O primeiro elemento que eu quero destacar aqui é que quando Eduardo Mondlane morre, existem manuscritos do próprio Urias Simango que vão dizer que houve uma reunião em Dar es Salaam de pessoas só do sul que apontaram aqueles do centro e norte como protagonistas da morte de tanto Eduardo Mondlane. Portanto, este é um ponto que se pode ler nos próprios manuscritos de Urias Simango, estão disponíveis, e a partir daí já vão surgindo outros problemas, ou seja, outros elementos que vão fazer com que membros que eram sêniores dentro da Frelimo vão se afastar. Aliás, vão ser automaticamente afastados. Portanto, Laura, desculpa, a Celina, que participou neste importante congresso na Tanzânia, depois também foi para a China, perdeu a confiança, digamos, do novo grupo dirigente da Frelimo. É isso que aconteceu? Sim. Depois da morte porque quando mora Eduardo Mondlane, criam-se essas rupturas. A Celina, como esposa do vice-presidente da Frelimo, já começa a ser conotada também como aquela que estava contra a libertação de Moçambique. Eu não sei se me explico, não é? Mas antes de eu entrar ainda em pormenor nessa questão dos conflitos dentro da Frelimo e do desmembramento de alguns elementos dentro da Frelimo, deixa-me só falar que não foi só um encontro. Eu vou falar aqui pelo menos mais 2 encontros da Celina, muito importantes, fora de Moçambique, internacionais, não é? O segundo que ela participa foi em 63, em Moscou, no Congresso Internacional das Mulheres. E lá também a Celina vai trazer a questão dos direitos da mulher. Ela vai olhar a mulher africana como aquela que sofre duplamente. Duplamente por quê? Porque sofre como mulher, depois sofre como mulher que está no meio de uma situação de guerra, de uma situação de colonização. Tanto que o tratamento que essa mulher tinha não era o mesmo tratamento que tinha a mulher, por exemplo, europeia, vivendo nesses países africanos. Portanto, esse também foi um dos quando a Celina foi dada a palavra em Moscou, ela falou muito dessa questão e depois criticou muito da mão de obra barata que se via em Moçambique e essa exploração da mão de obra que depois não beneficiava a próprio africano, mas era um benefício além dos territórios africanos. Portanto, sim. Não, dizia, portanto, ela, digamos que pode ser conotada como uma das primeiras feministas africanas, porque geralmente o feminismo está ligado a uma configuração europeia, mas também houve mulheres tipo ela que digamos protagonizaram e deram a conhecer um feminismo que pode ser diferente, mas não deixa de ser feminismo na vertente africana. Sim, mas porque, olha, nós temos de enquadrar a Celina Simango num contexto internacional daquele período. Nós não podemos esquecer de mulheres feministas como, por exemplo, a Simone de Beauvoir, a Valéria de Solanes, que foram feministas. A Valéria, por exemplo, com seu manifesto Scum, ou seja, Sociedade de Cortar os Homens, que era um feminismo radical.
esse pensamento, assim como o segundo sexo da Simone de Beauvoir, que depois foi tomado isso como Sim, se um fosse clássico, um clássico, principalmente a partir da segunda onda do feminismo. Uhum. Esses todos os pensamentos vão influenciar a obra da Celina. Portanto, ela não vivia numa ilha, e nós temos que saber que a Celina não era uma desinformada, era uma intelectual. Portanto, era uma pessoa que tinha conhecimento do que se passava fora de Moçambique. E não só, um dos pronunciamentos também que eu quero citar aqui, muito importante, foi do Nikita, não é? Nikita Khrushchev. Khrushchev, isso. Que ele mostrou a sua disposição em ajudar as mulheres, ajudar não, mas reconhecer os direitos da mulher. Principalmente ele fez uma coisa que eu acho extraordinária, que foi reconhecer os direitos da mulher deficiente. Foi o primeiro. Portanto, esse todo pensamento vai certamente influenciar o pensamento da Celina dentro da Lifemo, assim como nas suas intervenções que ela vai fazer a nível internacional. E mesmo quando vai para a China, que já era um contexto de mulheres já emancipadas, ela vai buscar muitos exemplos. E quando volta, como ela vai falar com as mulheres dentro da Frelimo, vai mudar. Não é aquilo de dizer, olha, nós temos que fazer isso, mas a Celina mostra um pensamento de mulher que pratica, não só mulher que fala, mas a mulher que executa. Porque essa experiência foi buscar na nova sociedade, não é? A sociedade moderna chinesa, porque neste período nós estamos a falar mais ou menos 63 que a Celina vai para a China. A mulher chinesa, portanto, do bloco socialista no seu todo, já estava muito emancipada, participava, tinha pequenas empresas, e essas empresas que eram geridas pelas mulheres, outras sociedades e outras atividades que as mulheres, portanto, faziam. E isso ajudou muito, não é? Quando a Celina voltou, criar pequenas iniciativas para as mulheres moçambicanas. Uhum. Sim, bom, eu acho que essa parte foi quase que completamente negligenciada, esquecida pela historiografia oficial, porque a historiografia oficial, durante muito tempo, eu diria, em larga medida até hoje, considera Uria Simango, Celina, Joana Simeão, etc., como aquelas figuras reacionárias que depois tiveram um fim um pouco, digamos, muito violento e brutal. Portanto, vamos falar um bocadinho desta transição que para a Celina foi uma transição péssima, porque depois levou à morte violenta dela, juntamente com o marido. Sim, bom, como eu disse, depois da morte de Eduardo Mondlane, parece que estamos a voltar, mas na verdade é para contextualizarmos o fim, não é, dessas figuras que por um período, apesar de curto, foram pessoas muito importantes dentro da Frelimo. Aliás, nós temos que perceber que Uria Simango tinha um nome com muito peso a nível internacional. Quando se falava de Uria Simango, toda a gente reconhecia o seu papel, o seu ativismo, a sua luta. Portanto, isso era incontestável, Só que tudo começa a mudar quando morre Eduardo Mondlane. Portanto, morre Eduardo Mondlane, o que é que se faz? O que se esperava era que Uria Simango, que era o vice-presidente da Frelimo, tomasse o cargo de presidente. Mas não é que aconteceu. Aconteceu que pensou-se dentro da Frelimo de se criar um triunvirato. Portanto, o triunvirato que era constituído por Samora, Uria Simango e Marcelino dos Santos. Só que meses depois, Simango sempre foi alvo de acusações, que ele não queria as pessoas do Sul, que uma das acusações, só para os caros telespectadores terem uma ideia, é que foi a seguinte, que Uria Simango viajou para Moçambique, portanto saiu da Tanzânia para Moçambique, e quando chegou a Moçambique não visitou as zonas que estavam em guerra. Portanto, esse foi um dos pontos que foi agarrado com muita força e foi dito que ele era traidor, era medroso, etc.
Então, só para vermos o tipo de problemas que vão provocar fraturas, fragmentos de problemas que levou o próprio Uriah Simango e a sua família a se refugiar, portanto, no Egito por algum tempo. E, Sì, sì, digamos che sì, depois da morte di Eduardo Mondlane si apre uma luta, eu diria, pelo poder, sim, com, é isso que aconteceu. Sim, pela sucessão, pelo poder, pelo sim, domínio dentro da Frelimo e devido a razões políticas, ideológicas, étnicas, pessoais, várias razões que aqui não podemos aprofundar, e portanto Uriah e Celina Simango perdem esta sim. batalha. E de fato, nós temos que olhar que foi uma batalha muito agressiva. Porque, Laura, Sim, desculpa, neste período ainda de luta de libertação, os cônjuges Simango se refugiam no Cairo. Portanto, eles continuam a viver e a Celina, depois, com o marido, teve a péssima ideia, não é, de voltar para Moçambique, já com Moçambique independente. Agora, podes falar um bocadinho desta volta deles e de como depois a Frelimo encarou essas figuras sim. depois da independência? Sim, olha, a Uriah Simango, a sua família perceberam mais que o ambiente, não é, dentro da Frelimo não era saudável, então eles preferiram se refugiar em Cairo, no Egito, onde ficaram alguns anos ali. Portanto, a partir de 74, no período no governo de transição, houve uma ideia que se esperava concretizar-se, que era o Moçambique fosse um país democrático desde o início, não é? Coisa que não aconteceu. Portanto, foi essa ideia de criar uma democracia em Moçambique que vai aliciar todos aqueles que eram suspeitos de inimigos dentro da Frelimo, que vão ser aliciados e eles vão voltar. Para quê? Para formarem pequenos grupos, para formar coligação, para depois concorrer às eleições diante da Frelimo. Por exemplo, desculpa, essa foi uma ideia que foi alimentada em larga medida pelo presidente Spínola, português, não é? Pois, sim, foi isso mesmo, porque o que Spínola tinha dito era que a transição e o novo Moçambique fosse esse Moçambique democrático. Portanto, todas essas pessoas que estavam fora por medo, por várias razões, etc., voltam na esperança disso. Aliás, tenho que recordar, o próprio Uriah Simango, quando volta para Moçambique, o que é que faz? Ele cria, não é, o PCN, que seria a Partido de Coligação Nacional, que não deu certo. Não deu certo por várias razões. Depois vamos ver. Quais foram os partidos que se coligaram, portanto, no PCN? Foi Frocom, que foi Frente Comum de Moçambique, criado pela Joana Simeão. Foi o Coremo e foram outros partidos pequenos, por exemplo, o partido de Miguel Murupa e outros. Sim, foram vários. Essas formações com a ideia de participar porque em eleições que nunca aconteceram. Pois, nunca aconteceram porque esses todos tinham essas ideias democráticas, portanto, vão se fundar. Só que, quando o PCN surge como esse partido que pensava ir defrontar as eleições com a Frelimo, já era tarde, porque não conseguiram serem reconhecidos como partido antes mesmo que os acordos fossem assinados, portanto, na Zâmbia. E isso... Laura, uma pergunta. Sim. Essa questão, naquela altura, de estar do lado errado da história, que depois acabou mal com essas figuras todas, do teu ponto de vista, isso teve uma influência na historiografia oficial? Ou seja, essas figuras de fato foram ou esquecidas ou classificadas como reacionárias e portanto, até inimigas do povo. Portanto, qual foi esta relação entre o posicionamento político dessas figuras
e a formação, a construção de uma historiografia, até de um imaginário social na opinião pública moçambicana. Bom, eu acho que a partir desse posicionamento dessas figuras que depois foram conotadas como anti-revolução, não é? Reacionários que estavam contra a revolução, depois foram, apesar de tudo que eles fizeram, participaram, não é? Eu estava a citar aqui pequenas não, a obra da Celina Simango, mas também nós não podemos esquecer da Priscila Gumani, que trabalhou ao lado da Celina. A Joana Simeão, se calhar para vocês perceberem melhor a questão da Joana Simeão, voltem aos vídeos anteriores para perceber o que ela também fez. O próprio Urias Simango, o próprio Paulo Gumani, Adelino Guambe, portanto, foram várias figuras que depois dessas figuras, se nós formos a ver a própria história, quase que não existem. Portanto, nas partes que essas figuras são citadas de forma negativa. Passam para as novas gerações uma imagem negativa. É como figuras que queriam que o colonialismo permanecesse em Moçambique. Percebe-se melhor... Sim, desculpa. Não, desculpa cortar. Essa, digamos, é um pouco uma antiga questão historiográfica, ou seja, que a história foi escrita pelos vencedores. Isso aí acontece sempre, e eu acredito que mesmo no caso de Moçambique aconteceu a mesma coisa. Em Angola foi exatamente a mesma coisa, foi o MPLA que escreveu a história de Angola, e em outros países foi a mesma coisa. Mas agora, vamos falar um bocadinho só do fim da Celina, e depois eu vou fazer uma última questão. Se, portanto, o fim da Celina, eu vou, desculpa, professor Luca, mas vou colocar dentro do mesmo saco o seu marido e outros políticos, porque tiveram o mesmo fim, Sim. não é? Depois de serem considerados como reacionários, o que é que terá acontecido com essas pessoas? Portanto, tudo que eles fizeram foi para a água abaixo. Eles foram presos, não é? Depois disso foram presos, levados para os campos de Niassa. Os campos de Niassa em Telela. Ficaram lá. Aliás, o próprio Urias Simango fez uma confissão no meio de multidão, não é? E que foi uma confissão, digamos assim, eu não sei se foi da autoria dele escrita, pois, não sei se foi portanto, foi porque o que do meu ponto de vista, o que se pretendia? Pretendia-se mesmo denigrir ainda mais essa imagem, porque Urias Simango, a sua esposa e os outros já tinham construído a sua imagem, essas imagens públicas de reconhecimento, de respeito. Portanto, para denigrir, para baixar esse nível, precisava-se de fazer alguma coisa. E uma delas era essa, não é? Fazer com que Urias Simango lesse esse discurso de confissão, não é? Depois eles foram presos por vários anos e não se sabe ao certo, não é? Quando é que de fato essas figuras desaparecem fisicamente, são mortas. Porque nós estamos a falar entre 77 e 81, nesse intervalo. Por que que a gente tem que colocar nesse intervalo? Porque sai um documento oficial a dizer que, olha, Urias Simango, Joana, Júlio Nihia, o padre Mateus, entre outros, eles foram fuzilados por serem considerados, portanto, inimigos do povo, reacionários, inimigos da libertação, da Revolução Moçambicana. Sim, numa altura, desculpa Laura cortar, numa altura em que, francamente, eles já não constituíam nenhum perigo, porque o grande perigo era a Renamo, que acabava de se formar e que estava a desencadear uma guerra civil horrorosa. Mas ele estava praticamente fora do cenário político moçambicano. Se calhar foi mais uma, não sei, uma medida simbólica para mostrar o poder coercivo
não é? Que a Frelimo tinha, do que uma medida útil mesmo do ponto de vista da eliminação de inimigos que já tinham, não tinha expressão política. Sim, porque primeiro foram presos. Aliás, primeiro presos, depois esta confissão, que vai denigrir, como eu dizia, a imagem. Uhum. E depois estavam presos, estavam em custódia constante, dentro de vigiados, 100% vigiados, não tinham nenhuma saída. Uhum. Agora, do meu ponto de vista, qual era o medo nisso de deixar essas pessoas saírem? Porque se deixassem essas pessoas saírem, por exemplo, olha, vocês vão para o exílio, podiam se exilar. Essas pessoas poderiam contar versões da história diferente daquela que a gente conheceu, da história oficial. Né? Por exemplo, a Celina, com documentos, por exemplo, eu já citei aqui os periódicos de que a própria Frelimo produzia, ela poderia dizer, olha, o que eu estou a dizer, olhem aqui, também está aqui neste documento. Portanto, teria a palavra deles teria uma certa credibilidade. Então, para tirar definitivamente e apagar tudo que eles terão feito, essas vozes, era preciso eliminar fisicamente. Bom, eu acho que eu raciocínio no meu. É possível. Pois, Bom, Laura, vamos a uma última questão, que é a seguinte. Eu no início, naquela pequena introdução, eu disse que os estudos que a Laura está a realizar neste momento sobre essas figuras femininas estão dentro de um projeto maior de revisão historiográfica desses países. Portanto, Laura, quais são os desafios que a Laura tem em termos de estudo, de produção científica, com relação a essas e outras figuras esquecidas dos vários países dos Palopes, começando, obviamente, com Moçambique? Sim, o desafio é grande, não é? Porque são figuras que eu pessoalmente considero importantes, que contribuíram muito para a própria história de Moçambique, portanto, que precisam serem conhecidas. E para isso eu já participei, não é, no ano passado, numa conferência em Salvador da Bahia. Participei e nesta conferência eu falei sobre a figura da Joana Simeão, o seu ativismo político. Portanto, a mesa que nós estávamos foi sobre, portanto, as oposições nos Palopes. E, portanto, eu busquei esta mulher esquecida, que também foi uma oposição, que terminou como terminou. Eu não quero voltar a falar sobre isso. E agora estou ainda a ler um pouco mais sobre essas figuras, a perceber um bocadinho mais a figura da Celina, sobretudo, que foi objeto agora, mas também da Joana. Da Joana. Portanto, digamos, os primeiros desafios são esses. Mas, aqui vamos fechar mesmo. Quais são as dificuldades? Porque nós estamos a falar de uma história esquecida, mas a história precisa de documentação escrita e oral. Quais são as dificuldades com que a Laura está a se deparar para reconstruir essas figuras? Bom, o grande problema é mesmo de aceder às fontes. As fontes são difíceis porque algumas fontes parece que não, estão em Torre de Tombo, em Portugal. Portanto, aquelas, digamos assim, é fácil de acedê-las e consultar, etc. Mas agora o problema é aceder às fontes que estão dentro de Moçambique, não é? Existem algumas, a revista, por exemplo, A Voz da Revolução, está disponível no arquivo histórico, mas só este documento é insuficiente para você construir um conhecimento, buscar resgatar algumas figuras do passado, fundamentando-se unicamente com uma revista, não é? Portanto, este é um dos problemas muito grandes, portanto, uma dificuldade mesmo de ter as fontes. Agora, as fontes orais, em termos da Joana, existem ainda alguns amigos que vivem em Portugal, outros, talvez os filhos, alguma descendência dela na França. Posso falar com ela e Celina talvez contactar aos filhos. É verdade que na altura que ela mora, é presa, etc.,
presa e morta ainda eram de tenra idade, mas certamente alguma coisa, algum documento, alguma foto, alguma coisa da família, eles devem guardar, portanto, que podem ajudar a percebermos isso. E a nível político, eu acho que vai ser difícil encontrar dentro da Sim, do meio político. Sim, para ter essas... Se calhar fazer referência ao Bernabé Lucas Como, ao Timóteo, que são todos autores que abordaram questões relativas à família Simango. Mas é certo que, ao nível africano, essa questão de acesso às fontes é uma questão crucial para impedir mesmo a produção de novo saber, principalmente quando este saber está fora dos radares da historiografia oficial. Sim, professor, porque nós não podemos esquecer, na África, muitos países até hoje controlam a informação, não é? Portanto, esse controle de informação que é seguido pela censura vai condicionar os próprios investigadores, a qualidade do próprio conhecimento e, claro, isso vai desaguar nos estados, no nível da qualidade dos ensinos, quer superiores ou não, que nós temos em África. Claro. Tanto, Isso seria outro assunto que não vamos já tempo de esgotar hoje. É outro assunto, mas... digamos, podemos pegar de forma tangencial para fazermos perceber essa questão de acesso às fontes que estávamos aqui a falar. Bom, eu acho que agradeço a Laura, acho que podemos fechar por aqui. Espero que tenham gostado e, além dos likes, eu gostaria que alguém fizesse comentários na própria plataforma do YouTube, embaixo do vídeo, porque naturalmente que este assunto não se esgota agora e ainda há muito trabalho que a Laura, juntamente com outros investigadores, estão levando a cabo e que é um trabalho muito árduo. Laura, obrigado mais uma vez e não sei se vais querer cumprimentar os nossos telespectadores. Muito obrigada a todos e este foi o nosso conteúdo de hoje, como falou o professor Luca Bussotti. Para vocês ajudarem ainda a crescer este canal, precisamos da vossa ajuda, que para vocês não custa nada, não é? Por like, comentar, dizer alguma coisa, para vocês é nada, mas para o canal e para a difusão principalmente desses conhecimentos, não é? Desses temas é fundamental. Portanto, eu agradeço antecipadamente a vossa colaboração e até a próxima. Ok, tchau, até a próxima.